Graça e paz, irmãos. Por favor, dá um pouquinho mais de retorno. Mês de março é um mês de ênfase em evangelismo, né? Quero que você abra a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Importante nós, neste mês de evangelismo, de ênfase ao evangelismo, nós estarmos, óbvio, fazendo trabalhos evangelísticos, como foi no sábado passado, indo às ruas, saindo dentro da igreja para levar o evangelho, para entregarmos, seja folhetos, seja algo relacionado ao evangelho. Foram distribuídas cartas aqui, no último final de semana, e de forma a evangelizar o mundo. Mas muitas vezes nós achamos que o evangelismo ele é algo que tem apenas algumas pessoas têm essa responsabilidade de evangelizar. Mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Essa é a missão da igreja do Senhor na terra, anunciar o evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, quando já findava a sua carreira, ele sabia que ele já não sairia mais daquela prisão, então ele escreve a última carta a Timóteo, lhe dando recomendações. Mas ele escreve essa carta no capítulo 4, eu sinto, na forma dele dizer, como é uma carta com um caráter de urgência. É uma súplica que ele faz. Ele começa dizendo assim, segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Até aqui. Toda vez que eu lembro, que eu vejo esse versículo, essa passagem, eu vejo um apóstolo que está encerrando a sua carreira, mas que, assim como Jesus, ele fez discípulos. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo, ele cresceu, acredito eu, que boa parte da sua vida foi junto com o apóstolo Paulo. Todo o tempo que ele pôde, ele aprendeu do apóstolo Paulo.
Timóteo era um homem com os dons do Espírito Santo. Foi um jovem separado por Deus para o ministério. E agora Paulo, sabendo que a sua partida seria em breve, ele manda uma carta para Timóteo com um caráter de urgência, dizendo: está acontecendo. E nos dias de hoje, se nós olharmos para esta carta de Paulo, nós também percebemos que aquilo que Paulo profetizou para Timóteo está acontecendo nos dias de hoje. Por isso nós precisamos ter, em relação ao Evangelho de Jesus, esta mesma preocupação que o apóstolo Paulo, essa urgência de anunciar o Evangelho da salvação. Paulo, ele usa termos aqui que expressam uma preocupação com o tempo. Ele começa dizendo: conjuro-te, eu te suplico, eu te peço, sabe, com a máxima urgência, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Persista, insista, suplique. É isso que Paulo está dizendo aqui, inste. Esses são os significados dessa palavra. Persista, seja persistente em pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Paulo mostra para Timóteo que ele não deve perder tempo com as coisas deste mundo. Esse tempo, ele é curto demais. Talvez nós pensamos assim: olha, já estou no Evangelho há mais de 20 anos, já tenho 30, 40 anos de Evangelho, e sempre preguei a palavra, sempre ouvi falar que o tempo está acabando, que Jesus está às portas, mas ainda não aconteceu. Mas aquele dia e hora, como a palavra do Senhor diz, ninguém sabe. Talvez seja amanhã, talvez seja depois de amanhã, talvez seja daqui 1 ano, 10 anos, não sabemos. Mas nós sabemos que acontecerá. Nós sabemos que esta palavra, ela tem um caráter de urgência, porque o mundo caminha a passos largos para a perdição. Existe um caminho muito largo para a perdição. Jesus disse isso. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ele. E é o que está acontecendo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está falando para Timóteo: tenha zelo por este ministério. Faça esta obra com zelo. Corrija quando for preciso. Repreenda quando for preciso. Exorte quando for preciso. Mas não deixe de fazer. Não mude a essência da palavra. Quando a palavra ela vem para repreender, ela precisa alcançar o seu objetivo de repreender. Quando alguém está vacilante, a palavra do Senhor ela vem para exortar, para te chamar a atenção, para que você preste atenção no caminho que você está seguindo. Eu não posso mudar o caráter da palavra, se ela é uma palavra que é para a sua salvação, que é para gerar mudança na sua vida, ela tem que ser transmitida de modo que você entenda que você precisa mudar. Eu não posso ficar escolhendo palavras doces, palavras sutis, escolhendo as palavras, trocando palavras, para que eu não seja aqui de certa forma pesado, que eu pareça hostil, para que eu seja mais agradável, para que eu agrade mais ao público ouvinte. Já ouviu aquele ditado que o remédio que cura é o remédio ruim? Aquele que amarga a boca, não é verdade? É a injeção, muitas das vezes. Quem gosta,
Claro que não. É claro que não. Mas é necessário. Quando nós estamos fora da palavra do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, o que você espera que o Senhor vai mandar para você? Filho meu, como eu estou feliz com você. Continue assim. Será que é essa a palavra do Senhor? Se nós estivermos andando fora dos seus caminhos, longe da sua palavra, andando conforme eu quero, porque estava acontecendo já isso. Paulo diz, olha, haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, em outra versão diz, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, deixarão de ouvir esta palavra que parece ser amarga, para ouvir palavras agradáveis, palavras que massageiem o seu ego, que falem quanto você é importante para Deus, como Deus te ama. Claro que Deus te ama. É claro que você é importante para Deus. Mas nós sabemos que o Evangelho, ele precisa causar mudança e transformação na vida de quem o recebe. Esse evangelho, água com açúcar que está sendo pregado hoje, em que você é o centro de todas as ações de Deus no mundo, você é a razão de todas as coisas, Deus fará tudo por você, você vai conquistar tudo. E a mudança? E a transformação? E o abandono do pecado? E o negar-se a si mesmo? E o tomar a sua cruz? Para onde fica? Onde fica? Paulo, ele fala para Timóteo, olha, faça isso com toda longanimidade e doutrina. Doutrina, ele é conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas. Ou seja, tudo que você ensinar, precisa ensinar, são os fundamentos do Evangelho. Quais são os fundamentos da nossa doutrina, do Evangelho que nós cremos e pregamos? É que o homem pecou, está longe da presença do Senhor, mas o Filho de Deus, Jesus, encarnou, viveu nessa terra de modo digno, de modo santo, e se entregou naquela cruz para pagar o nosso resgate a Deus. E somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. Esses são os fundamentos da nossa fé cristã. Cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer em nosso lugar. Com isso, nos colocando em comunhão com o Pai novamente, e que Ele iria preparar lugar para nós, e um dia viria buscar um povo santo, um povo que ama a sua vinda, como diz a palavra aqui na frente, um povo que está aguardando a sua vinda. Por isso a importância da palavra. Nós não podemos ficar vivendo apenas de testemunhos, de hinos bonitos. Nós temos que pregar a palavra. Temos que pregar aquilo que a palavra diz. Que é preciso mudança, que é preciso transformação de vida, é preciso uma renúncia pessoal. O Evangelho é isso, é uma renúncia. É renunciar a si mesmo, ao seu modo de vida, às suas crenças pessoais e crer naquilo que o Senhor Jesus viveu. Jesus não só pregou, mas Jesus viveu tudo aquilo que ele pregou. Quanto às características daquele que leva a palavra, Paulo também dá ali diretrizes para que sejam seguidas. Mesmo
que estejam pregando outro evangelho, mesmo que não te ouçam, sê tu sóbrio, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Sobriedade, seja sóbrio, seja moderado, seja paciente, tenha domínio próprio. São características daquele que leva a palavra do Senhor. E seja fiel ao seu chamado. Cumpre o teu ministério. Ele está dizendo, seja fiel naquilo que você se propôs a fazer. Que você recebeu de bom grado o evangelho e decidiu andar com Jesus e se comprometeu em levar a palavra do Senhor, seja fiel até o fim. Não pare pelo meio do caminho. Não seja contado com aqueles que caminharam até certa parte. Eu imagino a decepção que será daqueles que chegaram diante do Senhor e o Senhor mostrar para eles, olha o que vocês perderam. Vocês estavam tão próximos. Faltava tão pouco, mas você desistiu pelo meio do caminho. Eu imagino a decepção de quem ficou anos no ministério, servindo, mas por algum motivo desistiu. Desistiu. Não terminou a sua carreira como Paulo vai dizer logo adiante. Essas são as características necessárias para quem tem essa missão de levar o evangelho. Ser sóbrio, ser consciente do seu chamado, ter paciência com aqueles que duvidam, questionam a sua fé e ser fiel com o ministério. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que deve ser levada? A mensagem é Jesus. A mensagem do evangelho sempre será Jesus. Não é a igreja missionária. Não é o irmão Wellington, não é o pastor A, o pastor B, o missionário X. É Jesus. Não é a igreja missionária que salva, é Jesus. Não é a igreja missionária que liberta, é Jesus. Não é a igreja missionária que cura, é Jesus. Nós estamos aqui para pregar denominação. Nós não estamos aqui para pregar Calvino, nós não estamos aqui para pregar John Wesley, nós não estamos aqui para pregar Armínio, nós estamos aqui para pregar Jesus, e esse ressurreto, Cristo que venceu a morte, que morreu por conta dos nossos pecados, mas a morte não foi poderosa para o deter, ele reinou sobre a morte, ressuscitou, nos garantindo assim a vida eterna. Para aqueles que prosseguirem, para aqueles que persistirem, forem persistentes nesse caminho, por mais árduo que ele pareça ser. E como que eu anuncio Jesus? Como eu anuncio Jesus? Eu procuro no evangelho, nos evangelhos, eu não acho Jesus tornando ninguém rico. Pelo contrário, eu vejo Jesus dizendo, olha, vende tudo que você tem e depois me segue. Eu não vejo Jesus criando grandes empresários, multiplicando a riqueza de ninguém. Mas eu vejo Jesus dizendo, divide o seu com quem não tem. É melhor dar do que receber. Então, como eu levo a mensagem de Jesus, como eu apresento Jesus para aquele que está cego, está em trevas,
Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Para quem está aprisionado pelo mal, como foi o gadareno, que havia ali uma legião de espíritos malignos aprisionando a vida dele, de modo que nem as correntes mais davam conta. Jesus é a libertação. Jesus é aquele que põe em liberdade o que está cativo e oprimido. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quem está sujo pelo pecado, como foi aquele leproso que disse para Jesus: Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo, pode me limpar. E Jesus responde para ele: eu quero, seja limpo. E ele foi curado da lepra. A lepra, nós sabemos que ela tem a conotação do pecado. Um homem leproso, ele era muitas vezes contado como alguém que cometeu um pecado muito grande. Não importa quão aprofundado a pessoa esteja no pecado, o Senhor é poderoso para purificá-lo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E para quem está espiritualmente morto, Ele é a ressurreição e vida. Ele é a ressurreição e vida. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas pelo ato de justiça de Jesus, nós fomos agora vivificados em Cristo. Estamos vivos diante de Deus. Nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Para aquele que recebe Jesus, é uma nova criatura. Seu passado é esquecido, seu passado fica para trás e agora começa a se escrever uma nova história. Mas Paulo, ele alerta Timóteo daquilo que vem pela frente. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós começamos no Evangelho, quando as coisas começam a fluir, tudo é novidade. Tudo que é novidade nos alegra, não é verdade? Nos alegra, nos anima. Queremos cada vez mais do novo, não é verdade? Se pudéssemos, compraria toda semana uma troca de roupa, não é verdade? As irmãs não gostam, né? Imagina, né? Sapatinho novo, uma bolsinha nova. Quem não gostaria, né? Um tênisinho novo, todo final de semana, gostaríamos, todo mundo gosta de novidade. Porque a novidade, ela te anima, não é verdade? Mas, com o passar do tempo, vão surgindo as dificuldades, e as dificuldades, elas são o contrário da novidade. Ela, muitas das vezes, nos desanima, nos desencoraja. E, muitas das vezes, a nossa vida, a vida daquele que está comprometido com a palavra do Senhor e levar o Evangelho, ela também sofre mudanças. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos nessa jornada, nós fazemos uma mala desse tamanho. Só que nós vamos ter que carregar essa mala. Nós queremos trazer muita bagagem, esquecendo que teremos que transportá-las. E isso, em determinado momento, se torna pesado. Se torna pesado. Outro dia eu estava vendo uma matéria falando sobre alpinismo. Estava vendo ali o peso de uma mochila de um alpinista. Eu não sei dizer assim, literalmente o peso, mas ele leva exatamente a quantidade que ele precisa para ir e voltar. Por quê? Porque com o passar do tempo que ele vai caminhando, aquela bolsa que pesava 40 quilos no começo, lá embaixo, quando chegar a 1/3 da subida dele, pode estar pesando 60. Por quê? Teve um desgaste físico já para subir.
Ele teve um desgaste físico já para subir. E cada vez mais que ele vai subindo, o ar vai ficando mais difícil, vai ficando mais rarefeito. E aquilo que ele está carregando começa a se tornar mais pesado. Mais pesado. Por isso, ele só pode levar aquilo que é necessário, estritamente necessário, para a sua ida e a sua volta. E muitas das vezes nós queremos levar na nossa caminhada pesos sobressalentes. Queremos levar coisas demais conosco. Queremos muitas das vezes levar muitas coisas que em determinado momento vai nos atrapalhar a nossa caminhada. E nós, cansados, vamos pensar em desistir. A nossa vida vai se transformando, vai mudando. Pessoas que nos admiravam começam a deixar de estar conosco. Algumas decepções vão acontecer porque nós pensamos que quando estamos fazendo a obra de Deus, só pessoas boas, só pessoas compromissadas com a obra é que irão caminhar conosco. Mas Paulo ele fala lá para Timóteo dizendo assim: olha, eu combati o bom combate. Eu levei o evangelho. Eu acabei a carreira, eu fiz tudo o que me foi determinado que fizesse. E agora, só me resta esperar. Ou Jesus voltar, ou que eu seja morto, porque já não tenho mais nada o que fazer. E ele começa dizendo assim: olha, procura ver depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, outro discípulo dele, foi para a Galácia. Tito, a qual ele escreve outra carta também, uma das cartas chamadas pastorais, foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Todos aqueles que caminharam com ele por boa parte do seu ministério, dispersaram deles. Uns por ganância, como foi Demas, amou mais o mundo, se iludiu com as riquezas, com as coisas do mundo e o abandonou. Crescente foi para outro lugar, Tito foi para outro lugar, só Lucas está comigo e Paulo está preso. Lembrando que um preso naquele tempo, ele não era como é no tempo hoje, que o Estado provê para ele 3 alimentações, banho de sol e visita íntima. O preso ficava lá, além de estar acorrentado, ele tinha que custear, alguém da sua família, dos seus amigos, tinham que levar aquilo que era necessário. E só Lucas estava ali com ele. Ou seja, pessoas que você contavam que estariam, que muitas das vezes fala: olha, pode contar comigo. No dia que você tenta contar com ele, esquece. Talvez você esteja já até bloqueado no WhatsApp, nas redes sociais. Você liga, está sempre ocupado. Então esteja preparado para essas decepções que a vida também nos causa. Esteja preparado para um eventual abandono de muitos que prometem estar com você, que se dizem ser fiel a você, que dizem que pode contar comigo, mas na hora da dificuldade vão embora. Esteja preparado também para reconciliações. Esteja preparado também para reconciliações. Paulo diz assim: olha, toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. João Marcos, o evangelista, foi a causa da separação entre Paulo e Barnabé. Porque quando eles estavam descendo para a Ásia Menor, evangelizando, Marcos o abandonou e voltou para Jerusalém. Numa segunda viagem missionária, quando eles separaram e falaram, Barnabé fala: vamos levar Marcos. Ele: não, Marcos não aguenta. Ele me deixou sozinho
e voltou. Não, mas e foi uma briga ferrenha entre Paulo e Barnabé. Então Paulo agora toma Silas e segue viagem. Barnabé pega Marcos e toma outro caminho. Mas, com o passar do tempo, Paulo soube da evolução de Marcos e ele fala: olha, traz Marcos agora, porque agora ele me é útil. Prepare-se para reconciliações. Pessoas que foram talvez tenha sido um desafeto seu. O Senhor muitas das vezes tira pessoas do nosso convívio para trabalhar tanto conosco quanto com eles, para que no momento certo haja uma reconciliação. Esteja aberto a isso, porque não é possível nós levarmos uma mensagem de reconciliação do homem com o pai, e nós não nos reconciliarmos com o nosso irmão. É totalmente incoerente com a palavra, é totalmente incoerente com a mensagem do Evangelho. E ele fala que no final ele foi desamparado por todos. Ele fala aqui de Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, mas ele não amaldiçoa Alexandre. Ele diz: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha, eu entreguei ele nas mãos do Senhor. O que ele me fez de mal, não sou eu que vou julgá-lo. Não sou eu que vou julgá-lo. Também vocês não vão julgá-lo. Mas o Senhor que julgue suas obras. Então, nem sempre por estarmos fazendo a palavra do Senhor significa que a nossa vida será um mar de rosas, não. Nem tudo será fácil, nem sempre nós seremos agradáveis a todos. Muitas vezes as pessoas recusarão ouvir a verdade, porque estão com seus ouvidos agravados. Como a palavra do Senhor diz aqui, por que eu vou ficar naquela igreja onde se fala de pecado, onde se fala de renúncia, enquanto que as demais não falam? As demais estão falando que eu vou ser bem-sucedido. As demais vão dizer que eu vou prosperar, que eu vou receber 100 vezes mais. Por que eu vou ficar naquela igreja? Por que eu vou ficar ouvindo aquele evangelho? Não importa. Não importa. Insista, persista na verdadeira palavra do evangelho. Vamos